salve povo, eu sou o Zelota e hoje trazendo mais uma vez os Sármatas aqui para o canal. Por quê? Duas coisas aconteceram. Primeiro, eu vim aqui para corrigir um erro que eu cometi no vídeo que eu fiz sobre os Sármatas, que foi postado aí no último sábado. E segundo, porque eu encontrei novas informações que são bastante interessantes e que vão agregar muito com relação ao texto do vídeo passado. Eu peguei de alguns fragmentos de textos, então eram histórias soltas que a gente foi tentando amarrar aqui para tentar fazer estruturar aqui uma história a respeito deles. Mas como eu falei, a história deles é contada pelos gregos e pelos romanos, por povos que foram povos inimigos deles. Então a gente tem poucas informações que se limitaram mais a respeito de campo de batalha. Então é o seguinte, antes de começar, dá um tapote nesse like que me ajuda bastante, compartilha com a galera. Você que é novo, seja bem-vindo aqui no canal. Aproveita e se inscreve aqui que eu falo sempre sobre história antiga, falo sobre a saga romana, eu falo de Roma da sua fundação, passando por todos os imperadores e enfim, tem várias civilizações do mundo antigo. Dá uma sacada nessa playlist aí de vídeos especiais, que são os vídeos das metas de inscritos. Nossa nova meta agora é 375 inscritos e estou trazendo novamente este vídeo dos Sármatas. Não estou refazendo o vídeo, estou trazendo informações adicionais e fazendo uma correção. Enfim, vamos logo direto ao assunto aqui, porque eu estou perturbado com esse erro. Eu não gosto de cometer erros, então se eu cometer um erro eu tenho que correr aqui para corrigir com vocês. Porque eu fico aqui, eu estou trazendo civilizações que são pouco conhecidas, pouca gente fala a respeito, e tem muitas histórias que são legais. E os Sármatas é um povo também muito interessante, que tem uma importância muito grande na história, mas que houve um equívoco aí da minha parte quando eu falei com relação aos reis, né? Isso me foi inclusive questionado aí nos comentários pelo nosso inscrito, pelo JB, que ele sempre, eu chamo ele de JB porque ele tem um nome, acho que é Miguel Luciano, acho que é isso. Mas aí, ele sempre faz perguntas nos vídeos, ele já sugeriu alguns temas aqui, como eu falei de Seleucidas, falei de Macabeus, que foram sugestões dele. Tem outra que eu não vou dizer qual é aqui, vou segurar, porque senão vão fazer aí um vídeo aí e tal, enfim. Muito boa, hein? Muito obrigado, JB, pelas suas sugestões aí, beleza? Então é o seguinte, o rei Sapor I não foi rei Sármata, ele é um rei sassânida. Então é um outro povo também que era do Oriente. Então o Sapor I que foi o rei sassânida, que em uma luta contra o exército de Valeriano ele conseguiu derrotar Valeriano, capturá-lo e matá-lo. Depois tirou a pele dele, né? Estripou é como tira as tripas, né? É arrancar a pele, né? Enfim, esqueci a palavra. Então ele vai e tira a pele do Valeriano e transforma no banquinho, né? Então é esfolar, lembra, esfolou o Valeriano. Então foi o rei Sassânida, não Sármata. Então Sármata tem alguns nomes aqui. Consegui encontrar um texto quando eu estava fazendo as minhas pesquisas aqui a respeito das imagens, né? Como vocês sabem, eu trago muitas imagens aqui para os vídeos. E aí eu encontrei um site que tinha um texto muito cheio de informações, muito doido. Aí eu entendi o seguinte, esse texto eu encontrei ele na versão original, que estava em iraniano. Então esse texto ele possivelmente foi traduzido do iraniano para o inglês, e do inglês foi traduzido para o português e foi publicado do jeito que foi traduzido. Então aqueles erros que vocês sabem que acontecem nesses tradutores, né? Mas mesmo assim eu fui captando ali as informações, que eram informações extras, para trazer para esse vídeo aqui, trazendo esse adicional para vocês. E aí acabaram sendo uma questão de poder estar fechando lacunas aí a respeito da história dos Sármatas, que ficaram coisas vagas naquele vídeo lá que eu fiz anterior do sábado. Então só desconsiderem o que eu falei com relação ao rei Sapor I e claro, Sapor II, né, que veio depois dele. Mas o restante, todas as informações permanecem mantidas aí como corretas, pelo menos até o que se sabe, né? Já que os caras não tinham escrita, né? Que foi uma pergunta que o JB também fez aí pra mim, que foi com relação a isso aí, né? Qual era, se eles tinham escrita. Não, eles não tinham escrita, certo? Então por isso que a história deles é dessa forma, uma história contada de forma assim, só os pedaços que a gente pega as informações. Mas vamos lá, vou falar logo aqui, porque já
Eu peço desculpa mais uma vez vocês aí por esse erro. Bom, então é o seguinte, informações adicionais, certo? Eles viviam nas margens do rio Azov, que é um rio que fica naquela região ali da Eurásia. Então, como eles eram nômades, que eu já falei a respeito disso, da questão deles serem nômades, então eles viviam ali, principalmente nas estepes da Rússia, da Ucrânia e do Cazaquistão, né? São países que existem atualmente. Então, como eram várias tribos, existia uma casa principal entre essas tribos, que era a casa de Yuzi Ural, nome complicado, que vem ali do iraniano, né? Então é o seguinte, com relação às Amazonas, eu mencionei também no vídeo passado a respeito das Amazonas, que eram a forma da origem também, que é a história da origem dos Sármatas. Então as Amazonas, elas vão ter uma importância muito grande na história dos Sármatas, porque elas vão fazer parte da fundação dos Sármatas. Então, segundo Heródoto, que foi quem descobriu a respeito dos Sármatas, ele fala a respeito de uma história de que um grupo de Amazonas havia sido capturado e elas foram presas, colocadas em um navio. Durante essa viagem, elas conseguiram escapar e aí elas mataram todos os homens que estavam no navio. Só que nenhuma delas tinha habilidade de navegação, então elas não conseguiram voltar para casa e foram parar na Sítia. Lá elas encontraram esses jovens guerreiros citas, na verdade, os jovens guerreiros citas, com quem elas se uniram, se casaram e aí deram origem a um novo povo, que foram os Sármatas. Então os Sármatas, como eu havia falado no vídeo no passado, eles são originários ali de grupo de citas, mais as Amazonas. Então essa tradição das mulheres amazonas vai continuar no exército sármata. Então as mulheres lutam junto com os homens, com os seus maridos no exército, mas tinha uma questão que era o seguinte, uma garota sármata, ela só poderia entrar no exército, ou poder se casar na verdade, se ela matasse algum homem, algum inimigo no campo de batalha. Só assim que ela poderia se casar, ser permitido o casamento dela. Então existiam essas várias tribos aí. Outra pergunta que foi feita no vídeo, nos comentários, quando foi a expansão deles, o seu auge. Então digamos que começou ali por volta do século II a.C., segundo o que eu vi ali esse texto aí que está todo bagunçado. E houveram constantes guerras entre essas tribos. Então eles eram tribos, como eu já mencionei, nômades. Então eram tribos que têm uma semelhança com os gauleses. Os gauleses, no caso, eram seminômades, inclusive tinham uma semelhança nessa questão de serem pastoreiros, né? De eles fazerem produção de leite, comiam carne. Tinha aquela história da lenda dos cavalos e tudo que eu falei no vídeo lá passado. Então elas eram tribos que viviam em constante guerra. Então por que havia essa questão de serem nômades? Se eles viviam em estepes, em lugares que eles poderiam viver, existiam as questões da necessidade, então fazia com que eles estivessem viajando, mas também havia a questão das lutas contra os povos asiáticos, que eram considerados povos bastante violentos. Então eles saíam migrando ali da Ásia para a Europa. Então por isso que eles saíram da Ásia e foram chegando até o leste europeu, os países que eu citei aí, né, como Rússia, Ucrânia e Cazaquistão. Então, como eles não tinham a sua língua era escrita, deduz que faz-se a dedução de que eles falavam vários dialetos. Cada tribo falava um tipo de um dialeto diferente. E esses dialetos vão se juntando com o tempo até chegar a formar ali o iraniano, que é o iraniano conhecido pelos osseltos, né, que eu falei no vídeo passado. Então, esse momento de auge dos Sármatas, ele vai durar até o século IV depois de Cristo, quando vão chegar os hunos, que vão acabar vencendo os Sármatas e consequentemente também vão ser importantes para a queda dos romanos, o colapso romano. Foi um povo que veio da Ásia até o Oriente, do extremo Oriente até o Oriente, e lá eles acabam lutando contra os romanos. Isso aí eu vou falar futuramente nos próximos vídeos da saga romana, já que já estamos no século IV, hein? Eu parei no 337, não parei em 340, foi vídeo de
a Constantino II. Bom, com relação às tribos, então tem as duas tribos mais conhecidas, que são as seguintes: os Iáguises. Os Iáguises eram povos que viviam próximo ao Mar Negro Oriental. Só que lá eles foram expulsos por uma outra tribo maior, que eram chamados de Roxolanos. E aí eles acabaram se mudando para a região do Danúbio. Lá era a região de quem? Dos romanos. E aí eles vão ter conflitos contra os romanos, vão lutar contra os romanos entre os anos de 78 e 76 a.C. Aí eles de lá vão se mudar para a Dácia, que é a atual Armênia, né? Que era outra província romana. Onde lá eles vão ser finalmente derrotados pelos romanos, e aí acabam com o avanço dos sármatas pela Europa. E a outra tribo são os Roxolanos. Esses viviam ao norte do rio Don, que é um rio que fica na Rússia. Então eles fizeram aliança com os citas, que é o povo que deu origem aos sármatas, e aí eles pegaram esses citas, que eram da Crimeia, e juntos eles conseguiram subjugar todo o norte do Mar Negro. Então um dos poucos reis conhecidos dos sármatas se chamava Gata. Então esse rei Gata, ele acaba fazendo o seguinte: depois de conseguir conquistar tudo o que ele queria, ele acaba se voltando contra os seus aliados citas. E aí começa um combate contra os seus antigos aliados. Uma outra informação que existe sobre esse rei Gata é que ele fez uma aliança com os gregos. Existia uma cidade chamada Kherson, que era uma colônia grega que ficava no sudoeste da Ucrânia. Então ele fez uma aliança de fazer uma proteção daquela cidade. E aí o Gata, ele vai ser mencionado em documentos gregos datados do ano de 179 a.C. É isso que se sabe, através dos gregos e dos romanos. Um outro rei, que era um líder, chamado de Tazi, esse é conhecido do ano de 170 a.C., substituindo aí o Gata. Ele continuou aquela guerra contra os citas e vai acabar culminando na vitória dos sármatas. Então é o seguinte, outra coisa para acrescentar aqui com relação à sociedade: os reis, eles não existiam uma dinastia ou uma linha sucessória. Os reis, eles eram escolhidos a partir de quem? Dos guerreiros mais fortes eram escolhidos como líderes. E com isso não existia uma linha sucessória. Então eles também não tinham escravos, e os túmulos sármatas a princípio eram túmulos simples. Mas com o surgimento desses reis, encontraremos túmulos que terão ouro e tal. Esses túmulos são datados do ano 5 a.C., né, que eram desses possíveis reis. E aí surgem os alanos, que era outra tribo também que ficou conhecida dos sármatas. Eles chegaram a lutar contra os romanos também. Eles haviam invadido o território da Armênia e do Azerbaijão. A Armênia fazia parte também de uma província romana. Então dizem que eles viveram ali no Cáucaso até o século IV, quando houve uma invasão dos turcos. E aí eles acabaram sendo subjugados por esses turcos e vão viver ali até o ano 650 como vassalos desses turcos. Existia uma tribo turcomana chamada de Kizares. Então esses Khazares, aliás, Kizar na cabeça, Kizar já é outra coisa, era a dinastia russa. Os Khazares, eles eram uma tribo turcomana que havia subjugado os sármatas. Então eles vão ficar um bom tempo ali como vassalos desses Khazares, até que alguma coisa acontece e eles conseguem se livrar desses Khazares e vão fazer uma aliança através de um casamento, um príncipe sármata com uma princesa da Geórgia, atual Geórgia, e vai ter essa aliança aí. Só que aí vai chegar uma outra invasão, que vão ser dos mongóis, e vai acontecer aí no século XIII, já no século XIII depois de Cristo. E depois dessa invasão, dessa batalha contra os mongóis, eles vão sumir da história, eles não vão ser mais mencionados nas crônicas da Idade Média.
Então aí seria o fim dos sármatas, que vai durar aí até o século XIII. Então essas são informações que eu consegui pegar aí, trazer adicionais para esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Se alguém tiver mais dúvidas, coloque aí nos comentários. E realmente foi um povo que me deu trabalho, hein? Um povo que poucas informações e mais uma vez peço perdão a vocês pelo erro. Não é comum eu errar, mas quando eu erro eu tenho a habilidade de reconhecer e vir aqui dizer para vocês que eu errei e foi que eu errei, beleza? Então eu estarei voltando normalmente no sábado, no horário normal aí, no sábado às 13 horas, trazendo o vídeo sobre Constâncio II, imperador do lado oriental de Roma, com a sede em Constantinopla. Então voltando com a saga romana. Então a partir de agora, eu não lembro se eu falei isso no vídeo passado, mas enfim, vai ficar fazendo esse ping-pong agora de Oriente e Ocidente, até terminar o lado romano do Ocidente, quando vai cair a capital de Roma. Então Roma vai ficar apenas com o lado oriental, e aí estaremos chegando ali no Império Bizantino, que é outro assunto aí que faz parte também da saga romana, nessa segunda temporada, mas enfim. Bom, agradeço a vocês que ficaram até o final, quem assistiu, quem compreendeu, quem entendeu, e quem me perdoou também, claro. E voltarei no sábado aí com Constâncio II. Um abraço, Zelota, e até lá. Falou, pessoal.